Começando mais um Explica Professora e hoje nós estamos aqui com a Prof. Patrícia do Direito porque a gente vai entender o que é abandono afetivo. Vocês já ouviram falar nesse termo? Vocês entendem o que é um abandono afetivo? É isso que a Prof. vai nos explicar hoje. Olá, professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um enorme prazer estar aqui com vocês. O abandono afetivo, como o próprio nome já diz, né, é quando há um abandono de afetividade. Então, muitas vezes, o pai ou a mãe que tem que pagar a pensão alimentícia para aquele filho ou para aquela filha, acha que só pagando aquela pensão alimentícia já está suprida todas as necessidades. E não é assim. O abandono afetivo é quando não tem a preocupação, não tem o cuidado, não tem o carinho, não tem o zelo por este filho ou esta filha, gerando assim esse abandono. É um desinteresse com aquele filho, com aquela filha. Perfeito. E acho que isso é algo muito interessante de se pensar, porque muitas vezes na prática a gente não pensa, né, no quanto que uma criança precisa de auxílio para além dos valores materiais, né, do valor da pensão ali, que é algo que também é determinado em lei. Bom, eu também gostaria de entender o que mudou com a lei recente de 2025, a lei do ECA, o que isso trouxe de diferente em relação a essas questões relacionadas a abandono afetivo? A lei entende melhor o que é abandono afetivo agora? Sim. A lei é a lei número 15.240, né, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e ela considerou agora que o abandono afetivo é uma conduta ilícita e que por isso gera indenização quando ficar comprovado este abandono afetivo. Anteriormente, se entrava com ações pedindo abandono afetivo e alegando abandono afetivo, pedindo dano moral em razão disso, uma indenização por conta disso, mas não havia uma determinação na lei. Muitas vezes as decisões dos juízes eram baseadas no STJ, Superior Tribunal de Justiça, com decisões de outros juízes, desembargadores. Não existia uma determinação na lei que considerasse o abandono afetivo uma conduta ilícita. E isso agora foi inserido na lei, que reconheceu isso. Então, o que muda com essa lei? Uma segurança jurídica maior, né? Porque agora está na lei ali, que se ficar comprovado que houve um abandono afetivo, vai gerar indenização. Então, essa segurança jurídica é muito bom, mostra uma evolução do direito de família, que o direito tem que estar sempre evoluindo, né, conforme as transformações que ocorrem na nossa sociedade. Perfeito. E quando a gente fala dessa indenização, em quais casos é considerado que sim, é comprovado o abandono afetivo e é possível pedir essa indenização? O que é importante frisar é que tem um prazo para alegar esse abandono afetivo, né? Esse prazo começa a partir dos 18 anos daquele filho, daquela filha. Então, quando ele fizer 18 anos ou ela fizer 18 anos, ele tem o prazo de até 3 anos para entrar com esta ação, pedindo esta indenização por ter sofrido abandono afetivo. Ah, então é simples, é só entrar com a ação e pedir com a indenização? Não, tem que comprovar que realmente houve este abandono afetivo. O que ocasionou neste filho ou nessa filha este abandono? Que danos psicológicos ocorreram com ele? Tem que ser feita toda essa prova. Então tem que ter atenção com duas situações. Com o tempo, né? Fez 18 anos, tem até 3 anos depois dos 18 anos para requerer, né, alguma indenização por abandono afetivo e comprovar os danos psicológicos que esse abandono afetivo aconteceu. E é muito interessante essa questão que agora ficou definida em lei, porque mostra que não interessa só o financeiro. Todos nós precisamos, né, de uma ajuda financeira, trabalhamos também para isso, para mantermos as nossas contas mensais, mas não é só isso que um pai ou uma mãe tem que fornecer a seu filho. Tem que ter todo o entendimento, todo o acolhimento. Não é só dinheiro que vai suprir a ausência daquele pai ou daquela mãe. Com certeza. Bom, e até falando sobre isso, uma dúvida que surgiu agora durante a nossa conversa é como que é feita essa comprovação. Afinal,
comprovar uma ausência me parece mais difícil do que confirmar algo que a gente tem ali registros de que aconteceu, né? É verdade. Vai ter que ouvir testemunhas, vai ter que ter provas, vai ter que ter conversas, muitas vezes de WhatsApp. Normalmente tem que levar esse WhatsApp a termo num cartório, né, para ter valor probatório, essas conversas, e principalmente mostrar que ficou anos sem conviver, que até pagava aquela pensão, porque muitas vezes o pai ou a mãe paga a pensão para não ser preso, né? É triste a gente dizer isso, mas é uma verdade, né? Mas não está preocupado com aquele filho. E o filho nutre aquele carinho, aquele amor, né? Afinal de contas, é um ascendente seu. Eu digo pai ou mãe porque pode acontecer dos dois lados, né? E ele também quer ter aquela atenção. Então, para provar tudo isso, ele vai ter que provar com testemunhas, vai ter que provar que anos não convive e também até com laudos psicológicos para comprovar o que aquela ausência, o que aquela falta pode ter gerado psicologicamente naquele adolescente. Eu digo adolescente porque normalmente pode entrar com a ação só depois que tem a maioridade civil, que a partir dos 18 anos tem 3 anos. Perfeito. E para finalizar, por que essa lei é tão importante? Essa lei é importante porque agora ela determinou uma segurança jurídica. Agora está na lei que, se ficar comprovado que houve o abandono afetivo, o que vai acontecer? Pode gerar indenização. Com certeza. E acho que é muito interessante trazer isso, porque eu acredito que esse deve ser um direito que algumas pessoas ainda não saibam que tem, por ser uma lei relativamente nova. Como que funciona isso? Assim, já aconteceu de receber algum cliente que não entendia muito bem como que funcionava? Sim. Na realidade, como os processos já existiam, já era possível pedir indenização por abandono afetivo, mas não estava especificamente na lei. Então, o advogado, especialista na área de direito de família, ele tem aquele conhecimento, ele postulava, fazia essa comprovação e gerava a indenização, né? Ia sendo julgado de acordo especificamente com o caso concreto, com aquela situação daquele processo. Agora, com esta lei, a vantagem é que está na lei, como eu disse agora há pouco, uma vez comprovado que houve o abandono afetivo, isto é uma conduta ilícita civil e, por isso, pode gerar indenização. Então, é fácil, é só entrar com a ação? Não é tão fácil. Pode entrar com a ação facilmente, mas tem que comprovar que realmente houve o abandono afetivo, o que este abandono ocasionou naquele adolescente, a ponto dele ter se sentido abandonado. Quais foram as sequelas que ocasionaram psicologicamente nele. Perfeito, professora. Bom, eu agradeço imensamente por essa explicação. Acredito que esse é um tema que acaba sendo de grande importância para quem está nos assistindo, porque pode, então, estar passando por alguma situação assim ou conhecer alguém, né? Acho que informação nunca é suficiente. Sim. Bom, novamente agradeço a sua participação e agora nós retornamos ao estúdio. Até mais, pessoal!